há 200 anos, o Brasil se tornava independente de Portugal e inaugurava o processo de emancipação política e econômica que nos tornaria a grande nação que somos hoje. Para que esse processo tivesse início e evoluísse, houve uma série de eventos, movimentos e personagens articulados de maneira a selar nosso destino de país independente. Nesta sessão solene do Congresso Nacional, em que os poderes da República Brasileira celebram o bicentenário da independência, gostaria de ressaltar a participação do Poder Legislativo no processo que culminou com o histórico 7 de setembro de 1822. Quando a exitosa Revolução Liberal do Porto exigiu que a monarquia absolutista portuguesa se transformasse em monarquia constitucional, instituiu-se o primeiro parlamento moderno de Portugal. As Cortes de Lisboa, incumbidas de escrever a primeira Constituição portuguesa. Instaladas em 1821, constituíram-se estas Cortes de parlamentares eleitos por Portugal e parlamentares eleitos pelas províncias brasileiras, já que o Brasil, desde 1815, tinha o mesmo status de reino que Portugal. Foi com entusiasmo que esses deputados pioneiros abraçaram a tarefa legislativa, mas logo divergências irreconciliáveis os dividiram. Propugnavam os constituintes portugueses a intenção de devolver ao Brasil a antiga condição política e econômica de colônia. A rejeição de tal proposta provocou discussões acirradas, assim como manifestações contundentes dos parlamentares brasileiros, evidentemente contrários a tal ideia. Tanto lá quanto em terras brasileiras, o projeto separatista encontrava solo apropriado para germinar. Senhoras e senhores, se por um lado as Cortes abrigavam um conflito de interesses que não encontrou consenso, por outros foram inspiração para que nosso país estabelecesse seu próprio parlamento. Esta instituição, que serve à nossa democracia há quase 200 anos, dando voz ao povo por meio de seus representantes. Não me posso excusar da lembrança de que a participação brasileira nas Cortes de Lisboa representou um marco importante na evolução da nossa estrutura política, na consolidação da divisão entre os poderes e na solidificação da experiência do voto no Brasil. Este ano do bicentenário da independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distritais e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas. Diretrizes que beneficiem toda a sociedade, de modo justo e equânime, e contribuam para o desenvolvimento deste país. As celebrações do bicentenário da independência nos têm convidado a refletir sobre a nação que construímos nos últimos 200 anos. Olhando para o futuro, que país construiremos nos próximos 100 anos? Que Brasil desejamos que seja celebrado no tricentenário da independência? Desde 2017, a Câmara dos Deputados tem promovido estudos, eventos e debates
em torno dos 200 anos da independência do Brasil. Foram realizadas 6 importantes exposições, publicada série de livros pelo selo Edições da Câmara, exibida animação em projeção imersiva, produzidos podcasts, lançados selos comemorativos em parceria com os Correios, efetivada a iluminação do Congresso Nacional em verde e amarelo e promovido o seminário O Movimento da Independência. Ontem e hoje, 200 anos Independência do Brasil. Cumprimento os nobres deputados, o ex-deputado Evandro Gussi e o deputado Henrico Mizassi, respectivamente presidentes da primeira e da segunda Comissão Especial Curadora do Bicentenário da Independência do Brasil, assim como os demais membros pelo trabalho primoroso e por valorosas iniciativas que muito contribuíram para a relevância da comemoração do bicentenário da independência no país. Agradeço ainda ao Centro Cultural da Câmara dos Deputados, ao Centro de Documentação e Informação e à Consultoria Legislativa, pelo inestimável apoio técnico, estendendo a mesma manifestação aos servidores envolvidos no planejamento e na execução das atividades comemorativas. Por fim, agradeço a Portugal o abraço fraterno e o profundo respeito desta Casa Legislativa. Embora unidos por grande afeto, pela admiração mútua, pelas boas relações diplomáticas e comerciais, por nossa cultura comum, pelo sentimento lusófono, por nossa história compartilhada.